importante vocês observarem esse PDF, porque é com base nessas informações, porque vocês vão ver que o mapa é exatamente 4 losangos e 8 triângulos, e cada uma dessas bavas, né, dessas casas, vai ter um conjunto de palavras que é como se fosse uma programação, fica instalado em você, e que uma vez que hajam garras aqui, ou mesmo que não houvessem garras, esses assuntos ficam muito ativados. Então, nós vamos nos basear nesse PDF que é a palavra-chave das bavas, ou ainda, se você preferir, o PDF número 3. E aqui embaixo nós temos o PDF 5, que é a palavra-chave dos grahas, que são os planetas. O grupo utilizou isso porque chegou a essas conclusões aí. Mas, de toda forma, nós vamos nos utilizar disso daqui para tentar explicar a vocês como se chegou a essa conclusão. Vamos dar uma olhada, então, primeiramente no mapa do Osho. Nasceu no dia 11 de dezembro de 1931, Madhya Pradesh, 17 horas 13 minutos. Ele é regido pelo Shukra, né? Aqui tem muitos planetas, 5 planetas nessa bava aqui. Realmente é uma coisa incrível, não? Isso é bom porque, de uma certa forma, o expositor está forte, né? Quer dizer, está vindo um Parivartana aqui, né? Tem esse Kalasarpa aqui. Mas vamos lá, então. Quem que vai analisar o mapa do Osho? Boa noite, pessoal. Quem fez a análise foi a Carla Reis, a Daiane, o Eduardo, a Estela, a Marina e eu. O Osho tem o Lagna em Vrishaba com aspecto de Surya e Ketu, e Lagnesha Shukra, na 8ª bhava, em conjunção com Bud, Mangal, Chandra e Shani. O Osho era uma pessoa de energia fixa, que gostava de segurança e estabilidade. Surya, aspectando Lagna, demonstra que o pai foi alguém influente na sua personalidade e na forma como se relacionava em grupos. Tinha uma natureza bastante mística, oculta e enigmática, pois além de ser regido por Shukra, sua bhava 8 é a mais ocupada. Osho teve uma vida rodeada de polêmicas. Algumas pessoas diziam que ele liderava uma seita religiosa, confirmando sua natureza oculta. Estudou filosofia, religião, yoga, tantra e outras tantas tradições. Sua vida era mantida em segredo e ele preferia agir por trás dos bastidores. É importante dizer, Simone, olhando naquele PDF 3 lá que eu mostrei agora há pouco, que a 8ª bhava, que é onde tem mais planetas, incluindo a própria mente dele, já que aí aquele planeta que está com 22 e 19 representa a mente dele, e ele seria representado por esse planeta aqui, ó, pelo Shukra, né? Quer dizer que essa situação aqui dá a essa pessoa uma quantidade de facetas na personalidade grande. O que nós estamos dizendo aqui? Quando o Graha, que é o regente da pessoa, né, que é o dono da casa, da primeira casa da pessoa, ele entra em conjunção, ou então ele recebe aspectos de outros planetas, ele absorve todas aquelas influências e naturalmente ele vai ter que manifestar todas aquelas facetas dos planetas que estão influenciando aquela bhava. Então, no caso aqui, por exemplo, no mínimo ele teria essas 5 facetas desses 5 planetas aqui. Então a pessoa seria uma pessoa muito, digamos, cheia de facetas na sua personalidade, várias perspectivas por onde que ele poderia mostrar uma diversidade, né, na sua percepção, nas suas opiniões e tudo mais. Só que a Simone comentou uma coisa interessante, que se você olhar no PDF 3 novamente, a 8ª casa é justamente a casa dos mistérios, a casa do oculto, dos segredos. Quer dizer, que toda pessoa que tem um planeta cujo regente da pessoa está aqui na 8ª, a pessoa tem essa realidade ligada ao ocultismo, ao mistério, aos segredos, principalmente se for o próprio regente dele, que é o caso aqui. Quer dizer que tanto o regente como a mente da pessoa estão numa perspectiva extremamente misteriosa, extremamente oculta. Então não fica difícil realmente entender isso daí. Agora provavelmente a Simone vai falar porque a influência vem justamente da 3ª bhava, ou seja, da casa de irmãos. Então deve ter acontecido uma coisa importante ali na área de irmãos da vida dele, né, Simone? Bom, ele teve 11 irmãos, ele foi o mais velho. Interessante. Tem a ver, né? Porque realmente a 3ª é uma casa muito forte. Olhando lá aquele PDF 3 novamente, você vai ver que essa bhava aqui onde tem o Guru, né, o Júpiter, ele chama-se Sahaja, né? Ou seja, a casa de irmãos. Só que esse posicionamento desse planeta aqui, ele está numa condição conhecida como Ucha, uma condição de exaltação muito forte. Quer dizer, que um planeta, quando ele está muito poderoso, que é o caso, por exemplo, aqui do Guru, apesar de ele não ser amigo do Guru, faz com que os assuntos daquela casa prosperem muito.
que é o caso aqui do ponto de vista fraterno, mas provavelmente também do ponto de vista da maestria emocional, porque provavelmente ele deveria ser uma pessoa que entendia muito desse assunto, já que esse planeta estava Shakta também, ou seja, ele estava numa posição retrógrada e muito avançado, ou seja, provavelmente ele devia ter avançado para dentro da constelação de Shinra e devia estar voltando. Eu não sei porque as efemérides de 1931 eu não tenho aqui na mão, mas provavelmente deve ter sido isso, porque se ele estava com 29,43, quer dizer que ele avançou e depois ele voltou para cá. Mas de toda forma, ele estava numa posição Gamdamta bastante proeminente, bastante importante, né? Mas é uma posição benéfica para o Guru estar aqui. Mesmo que ele estivesse em Gamdamta, num determinados ciclos ele seria realmente capaz de gerar efeitos positivos, porque o Rahu está aspectando aqui também, né? Quer dizer que o Rahu, como ele depende do dispositor dele, que está em Parivartana, pode fortalecer realmente a 11ª, porque do ponto de vista de ganhos, parece que ele foi muito bem sucedido, né? Mas vamos lá. O Ketu na Bhava 5, aspectando Lagna, confirma sua natureza introspectiva. Osho falava muito pouco desde a infância, passava por períodos de silêncio absoluto e teve forte influência dos avós que o criaram até os 7 anos. Na infância dele, ele sendo mais velho, os pais não tinham condições de criar, então os avós que criaram. Quer dizer que ele teve uma influência dos avós, dos ancestrais muito forte, e isso é confirmado porque o Ketu e o Rahu são planetas que regem a ancestralidade. Como a Simone comentou, esse planeta está aspectando a primeira casa, quer dizer que realmente ele foi fortemente influenciado pelos avós. Agora, outra coisa que você comentou, Simone, é em relação à questão da fala, porque a fala, ela é oriunda da segunda bhava. A segunda bhava, como tem muitos planetas na 8ª, estão aspectando todos a segunda, realmente isso seria previsível de ocorrer no período de infância, de a pessoa tanto ser quieta, ser meio introspectiva pelo fato do regente da segunda estar na 8ª, com vários outros planetas que são inimigos dele, como também com o Ketu aspectando o Lagna. Então quer dizer que esses dois efeitos realmente dariam a condição de ele ter problemas na fala, né, posteriormente. Em sua biografia, Osho conta que não brincava com os outros meninos e que se sentia muito diferente deles, Kumbha na Bhava 10, né? Morava em um vilarejo muito pequeno e passava horas a fio deitado embaixo de uma árvore apenas contemplando a natureza. Essa era a sua forma de comunicação, o silêncio contemplativo, e isso com certeza o ajudou na sua autorrealização, que ele afirma ter sido em 1953, aos 21 anos, após um período de isolamento. Osho conta que desde que nasceu, os astrólogos na Índia diziam que ele iria morrer cedo, e toda vez que voltava para uma nova consulta, após o período estimado, eles se surpreendiam que ele ainda estivesse vivo. Isso se deve ao fato da sua Bhava 8. Essa Bhava ficou muito forte, ocupando o lugar do Lagna, pois além de seu regente estar ali, Chandra também está causando o Chandrasthana. Osho tinha várias doenças como diabetes, asma, gota, sofria de fortes dores e cedo teve contato com mortes e patologias na vida. Quando tinha 7 anos, em 1938, seu avô morreu e ele foi para Gadarwara morar com seus pais. Rajneesh foi profundamente afetado pela morte do seu avô e novamente pela morte de sua namorada de infância, Shashi, por febre tifoide quando tinha 15 anos, levando a uma preocupação com a morte que durou grande parte de sua infância e juventude. Porém, esse é um exemplo claro de seu alto poder de transmutação. Eu acho que a gente não comentou, mas a 8ª Bhava é a Bhava que a gente chama de Ayurasthana. Ayur, que é longevidade, Sthana é lugar. Quer dizer que é o lugar da longevidade. Quer dizer que quando tem grahas nessa 8ª, se eles não forem positivados, realmente a questão da morte vai aparecer muito aqui na vida da pessoa. A gente já sabe disso. Quando não, acontecem muitas questões patológicas, porque a 8ª Bhava é uma casa extremamente patológica. É muito difícil a pessoa que não tenha grahas na 8ª não ter tido problemas com patologias graves e severas. Não que ela tenha tido essas doenças, mas tanto que ela pode ter tido também, como ela pode ter convivido com isso na infância e naturalmente ter sido impactada por aquele clima de doenças dentro de casa, ou então ficar visitando muito necrotérios, essas coisas todas, já dá uma tendência meio mórbida, né? Mas realmente a questão de doenças, patologias, morte, para as pessoas que têm muitos planetas na 8ª, é
totalmente natural. Não que seja natural, mas digo que para ela seria normal que houvesse esses tipos de eventos a partir do momento que tem muitos planetas na oitava. Como é uma bava de morte, que nada mais é do que transformação, e estando em Danos, que também rege a 11ª, confirma que esse era um forte desejo ao qual veio destinado a cumprir, se transformar e transformar o mundo. E como o regente Guru está na 3ª em posição Ucha e em Parivartana com a 8ª, favoreceu esse processo, mesclando essas duas bhavas. Shukra na 8ª, em conjunção com Mangal e Shani, traz um lado paradoxal na sua personalidade, entre prazer e dor. Fez ele ter ficado conhecido como Guru do sexo, e com Guru Ucha na 3ª, também ficou conhecido como o Guru dos ricos. Ele enfatizou a importância da meditação, atenção plena, amor, celebração, criatividade e humor, qualidades que ele via como sendo suprimidas pela adesão a sistema de crenças estáticos, pela tradição religiosa e pela socialização. Ao defender uma atitude mais aberta à sexualidade humana, ele causou controvérsia na Índia durante o final dos anos 60. Shukra é o graha dos prazeres, portanto, ao mesmo tempo o prendia nessas questões, ainda mais por ter as 3 bhavas Kama ocupadas. E por reger as bhavas 1 e 6 também gerou vários obstáculos em sua vida e sua ligação com o feminino foi prejudicada. Você vê que essas questões de morte, né, aparecem realmente porque a 7ª bhava, né, que é uma bhava maraka, ela está sendo ocupada pelo próprio regente Purchandra, e o regente da 7ª está na 8ª, que seria a 2ª a partir da 7ª, e estando ali o Surya em relação a todos os outros na 12ª. Sob qualquer circunstância, sob qualquer perspectiva, existem efeitos maraka, né, entre a 7ª e a 8ª bhava. Efeitos maracas, para quem não sabe, são efeitos relacionados com morte. Quer dizer que a pessoa, muitas vezes, ela já vem marcada, carimbada, né, com a experiência desse efeito, né? Ou seja, de você ter já presenciado a morte, né, logo cedo na tua vida. Naturalmente, isso choca bastante uma criança, e dá um impacto, um choque muito forte de realidade nas pessoas, né? Então, isso ocorre justamente por causa que a 7ª e a 8ª, né, estão interrelacionadas, né? Ou seja, o regente da 7ª está na 8ª. E esse planeta é importante também, né, porque ele ficou na 12ª em relação a todos eles aqui. E também, ao mesmo tempo, ficou na 2ª, né? Ou seja, todos esses estariam na 2ª a partir de Surya. Ou seja, nos períodos de Surya, né, poderia acontecer bastante esse evento. Tanto quanto em qualquer um desses períodos aqui poderia acontecer também mortes, né? Porque haveria uma condição maraka ocorrendo a todo instante, né? O Chandra também ficou entre 2 energias opostas, prazeres e restrições. Essa proximidade entre seu regente, Chandra, e Shani Sandhi mostra a influência dos avós e revela um amadurecimento precoce. Osho conta que sua avó foi a pessoa mais importante para ele, pois o deixava totalmente livre e sempre o defendia. Budi, sua criança, também ficou entre essas 2 energias opostas, agressividade e prazer. Essa bhava aspecta a bhava 2 da infância e reforça que esses padrões vieram de situações experimentadas nesse período de vida. Como tinha muitos irmãos, 11 no total, Rahu aspectando a bhava 3 com Guru Ucha, sendo ele o mais velho, seus pais não puderam o criar e ele foi viver com os avós. Osho tinha um forte lado intelectual, por Budi estar ao lado do regente Shukra em Danos e por reger a 5ª, mas o lado emocional também era muito presente, e como mostra na sua filosofia de vida, sentir, deixar fluir e não racionalizar. Shani Vargotama, regente da 9ª e da 10ª, e aspectando a 10ª, mostra sentimentos de melancolia, tristeza e separação, o que deve ter vindo de uma relação desfavorável com Karakapai, o que é reforçado pela posição de Surya na 7ª em Vrishaka, com aspecto de Rahu, e por Ketu aspectar a 9ª, a bhava do pai. Surya trouxe o seu lado rebelde e questionador à tona, além de vaidade, orgulho e a busca pelos próprios prazeres e benefícios. Constantemente se envolvia em relações conturbadas com as mulheres. O dispositor, Mangal, da bhava 7, está na 8 com o regente Shukra, que também é Grahakaraka para a parceira, indicando aqui envolvimentos em escândalos sexuais
e também comprova o controverso título dele do Guru de Sexo. Aqui também manifestando os paradoxos prazer, dor e punição. Osho sempre dava problemas com autoridades, independente do local que ia. Eu acho que é interessante o seguinte, o pessoal que está ouvindo a gente, às vezes, eu mesmo penso, né? Como é que o cara chegou a essa conclusão, né? Como é que ele pode estar vendo um monte de símbolozinho ali, né? E tá falando que tudo isso está acontecendo. Na verdade, cada um desses símbolos, né, que é um planeta, ele rege um número de assuntos grande. Tanto as bhavas, né, as casas regem, como os signos regem, como os planetas regem. Quer dizer que essa conjunção de fatores vai fazendo com que você vá meio que, não vou dizer adivinhando, né, mas deduzindo de que aqueles fenômenos vão ocorrendo. Por exemplo, esse planeta ele pode representar agressividade, ele pode representar energia, ele representa o masculino. Então, quer dizer que não é que todos esses assuntos venham a se manifestar, né? Mas de que pode ser que um deles venha a se manifestar positiva ou negativamente, ou então de que nenhum desses venha a se manifestar e se manifeste um outro, por exemplo, um aspecto de liderança, porque esse planeta também rege a questão da liderança. Agora, esse planeta, por exemplo, ele rege a inteligência, mas também ele representa uma criança. Quer dizer que, dependendo da perspectiva que você observar, né, dependendo da abordagem que você colocar, do cenário que você quer enxergar do assunto, você vai ter que colocar uma lente específica, né, que possa filtrar e fazer você enxergar aquela situação, porque você está vendo sobre essa característica, sobre esse foco específico. Percebem o que eu estou dizendo? Quer dizer, que um planeta, porque ele rege uma quantidade de informações de assuntos muito grande, não quer dizer que ele vai manifestar todos. Depende especificamente da circunstância, do período, de como que ele está fazendo. Daí pode acontecer um fenômeno ou pode acontecer outro. A princípio, pelo que a Simone disse, esse planeta representa o masculino e esse feminino. Agora, o que acontece se você colocar um homem e uma mulher dentro de um lugar fechado? Não vai dar certo. Ou seja, a questão sexual é uma mera questão de tempo. Então, esse planeta especificamente, ele rege a questão da sexualidade, ele rege as questões das mulheres, mas ele rege o amor, o sexo e tudo mais. Mas esse planeta representa a agressividade. Quer dizer que a agressividade e o amor estão juntos, o que gera esse efeito de energia sexual muito forte na pessoa. Então teria justamente isso, porque não seria difícil então entender que se esses dois planetas, vão pegar e separar esses três planetas, estão aspectando a segunda casa, que era a casa da infância, provavelmente ele foi influenciado na sua infância por essa energia sexual. E como tem um planeta que representa também uma pessoa mais velha, pode ser que tenha sido isso que tenha acontecido. Porque posteriormente a pessoa ficou conhecida, como a Simone disse, pela questão do sexo livre, né? Ele meio que inaugurou essa onda, né? De tudo pode, enfim. Mas você sabe como é que é, né? Os conservadores não suportam esse tipo de coisa, né? E aí arrumou confusão, né? Na certa, né? Em seus anos de escola, ele era um estudante talentoso e rebelde e ganhou a reputação de um debatedor formidável. Rajneesh tornou-se crítico da religião tradicional e interessou-se por muitos métodos para expandir a consciência, incluindo o controle da respiração, exercícios de yoga, meditação, jejum, ocultismo e hipnose. Em 51, iniciou aos 19 anos a universidade, tendo provado ser um argumentador incisivo. Não foi obrigado a frequentar as aulas da faculdade e era sempre convidado a se retirar por causa dos inúmeros conflitos, debates e divergências. Formou-se mestre em filosofia e dava aulas, mas sempre era dispensado, pois o consideravam um perigo para a moralidade, caráter e religião de seus alunos. A partir de 58, ele ensinou filosofia como professor na Universidade de Jabalpur, sendo promovido a professor em 1960. Ele foi reconhecido como um homem excepcionalmente inteligente, que foi capaz de superar as deficiências de sua educação inicial em uma pequena cidade. Carregava alguma mágoa do pai, que devia ter um padrão mais restritivo e disciplinador, o que falava contra sua natureza livre e sem dogmas. Surya rege Kendra e está em Kendra, o que favoreceu a materialização das coisas, mas nesse caso também a manifestação de um Surya mal posicionado. As bhavas do Kama Trikona,
estão ocupadas. Eu já comentei, mas sempre é bom falar, né, como se fosse a primeira vez. Existe uma coisa que a gente chama de Arthashastra dentro do conceito védico, né? Que a questão do conceito védico acaba sendo um conceito para a humanidade, né? No final das contas. O Arthashastra, ele diz que existem 4 pilares que sustentam a existência da civilização humana, né? Então ele fala de Dharma, né? Que são os princípios da virtude, né? Da verdade, da justiça, da espiritualidade, da religião, né? Então isso é o Dharma. Depois tem o Artha, né? Artha são a riqueza, né? São as necessidades da vida, né? Depois tem Kama, né? Como a Simone diz, Kama representa justamente o prazer, quer dizer, os prazeres da vida, né? Você pode obter prazer de várias formas, né? E finalmente, depois que você passou por tudo isso, você chega em Moksha, né? Moksha seria a última fase da existência de um ser humano, né? Que é justamente a liberação. Quer dizer, se uma pessoa ela vem aqui nesse mundo e nasce nesse mundo aqui, aí você pega o mapa dela e você avalia e as bhavas de Kama, né, ou seja, as bhavas do prazer, né, estão ocupadas por planetas, significa justamente de que a pessoa vai ter muita conexão, né, e busca, né, pelo prazer, justamente porque a 3, a 7 e a 11 tem planetas influentes, né? Então que essa triangulação aqui, né, ele gera esse efeito de a pessoa ficar muito conectada com o prazer. Apesar de que o fato, né, de ter aqui o regente dele, né, na 8ª, né, porque a 8ª faz parte do Moksha Trikona, então também poderia haver essa relação de um pé, né, sempre focado na questão dos prazeres, né, e o outro focado na questão da liberação, que a gente chama de moksha. Vamos dizer que teria uma vida dupla ali, né, as duas coisas aconteceriam simultaneamente. O regente da 7ª e da 12ª, Mangal, em combustão, fortalece a agressividade com o pai e um motivo de muitas lamentações na sua vida, como perdas, prisão e visitas a hospitais. Em maio de 80, durante um dos discursos de Rajneesh, um atentado contra sua vida foi feito por um jovem fundamentalista hindu que afirmou que empreendeu o ataque porque acreditava que Rajneesh era um agente da CIA. Em 23 de outubro de 85, um júri federal indiciou Osho e vários outros discípulos de conspiração para fugir das leis de imigração. Em 28 de outubro de 85, Osho e um pequeno número de sannyasins a acompanhá-lo foram presos. De acordo com autoridades federais, o grupo estava a caminho das Bermudas para evitar processos. Rahu Nabhava 11, de Mina, trouxe o sonho por um arquétipo de mundo ideal, além das regras e tabus de opressão da sociedade, dos dogmas políticos, religiosos ou sexuais, apoiando a busca por prazeres sensoriais e materiais que proporcionassem meios de experimentar a expansão de consciência e verdadeira espiritualidade, o que lhe concedeu muitos seguidores entre ricos e famosos. E lhe proporcionou meios financeiros para concretizar esse mundo ideal em outro país. Em 1981, fundou seu ashram nos Estados Unidos, no condado de Wasco, no Oregon. Aqui, a manifestação de Rahu o levando a terras estrangeiras, estando o dispositor guru exaltado na 3 de viagens. Mas quase que imediatamente, o movimento entrou em conflito com os moradores e o governo local, e veio a ser fechado após a prisão do Rajneesh e sua expulsão dos Estados Unidos. Manifestações de um Mangal e Shani aflitos e um Surya mal posicionado. O Guru, o regente da 8ª e da 11ª, Ucha e retrógrado na bava da expressão em Gandanta, com aspecto de Rahu, aspectando também Surya e escapando do Kala Sarpa. Deve ter sido um forte motivo do seu sucesso. Guru foi o Graha que saiu do Kala Sarpa e forma o Ardha Kala Sarpa, que se caracteriza por um estigma ancestral familiar. Existe interiormente um espírito de sacrifício em prol de um bem maior. O tornou um extraordinário professor com conhecimento sobre a causa dos problemas das pessoas. Um curador profissional. Psicólogo, sentia grande compaixão dos que são vítimas de seus próprios desejos. E foi esse o caminho em que ele se tornou grande destaque das forças superiores. Contudo, Kala Sarpa também traz a traição de pessoas próximas, percalços, restrições, escândalos e envenenamentos.
Intrigantemente, o Kala-Sarpa tem a ver com a Sarparaja, a serpente, né? E traz o perigo do envenenamento, o que trouxe mais um escândalo em 85, pois seus seguidores mais próximos, comandados por sua assistente e braço direito, contaminaram 10 restaurantes para que obtivessem vantagem nas eleições do condado, levando mais de 750 pessoas a se intoxicarem por salmonela, além de orquestrarem o assassinato de um procurador, mas foi abortado. O aspecto de Rahu sobre Guru na 3 pode contaminar a pureza e o altruísmo de Guru. Por Guru estar Shakta e Gandanta indo ou retornando da Bhava 4, criou-se um nó kármico que o impedia de avançar. Estava a um passo de avançar e ter a expansão espiritual que almejava, mas acabava emaranhado nas questões de Kama. Apesar de ele se declarar iluminado, sua vida foi permeada de escândalos, conflitos e controvérsias. Mas seu legado sobrevive até hoje, o tornando ainda mais conhecido após sua morte. Morreu aos 58 anos, em 19 de janeiro de 90. A sabedoria na forma como se expressava, os vários seguidores que aderiram ao movimento Rajneesh e o aspecto de Rahu, aumentando ainda mais esse lado expansivo de Osho, demonstram isso. Rahu aqui, fazendo essa ligação com o Guru, revela que o Osho pode ter sido um instrumento da ancestralidade, assim como o deixou ligado a lucros, desejos e prazeres pessoais. Até hoje, seu ashram impune se mantém vivo.